A criança nasce, a gente começa a estimular de todas as maneiras, a gente não vê a hora que ela caminhe, que ela ande sozinha, que ela corra pela casa, que ela fale, que ela tenha um vocabulário rico. E logo mais, quando ela vai para a escola diz, agora você fica quieto e presta atenção em uma única coisa. Não olha para lá, não conversa com seu vizinho, enfim, tudo aquilo que eles irão utilizar futuramente, né, no trabalho, a gente diz para eles, não façam nada disso. Presta atenção no professor e numa única atividade e mais. Neste momento, você tem que ter interesse em aprender língua portuguesa. Ou neste momento, você tem que aprender língua inglesa. E agora em matemática. Não importa muito, né? Nem para a escola e nem para a família, que o aluno pode muito bem se interessar tanto na aula de língua portuguesa ou de matemática, que na hora que vai mudar de aula, ele não quer mudar, ele quer ficar. Mas muda o professor, muda a aula e o pensamento do aluno está lá atrás, porque ele ficou super interessado. Sou Emílio Terron, professor de filosofia. Eu dou aula para alguns lugares, faculdade de medicina, escola, grupos, né? E um dos lugares onde eu trabalho é aqui nessa escola. E já que a gente vai tratar de um assunto relacionado à educação, a gente decidiu fazer aqui. E eu estou convidando o Nando, que é um super amigo de longa data, um palhaço extremamente inspirador. E a gente vai conversar um pouco sobre o palhaço como pedagogo. E também a gente pode pensar também um pouco sobre esse contexto contemporâneo. O que é educar para esse mundo tal como a gente vive hoje, né? Emílio, pô, cara. Beleza. Que delícia, hein, cara. Só para trabalho para a gente conseguir se ver, né? A última vez que eu te vi foi numa live que a gente fez. Então, a gente não se vê, né? Você vê pelo computador, né? Ou a gente estava junto? Não. Tava você de Comendador Nelson, mediado fazendo pela... alguma entrevista e tal. Exatamente. Pô, mas muito E bom agora... essa oportunidade de te rever, cara. Bom, de um belo pretexto, né, Nando? Gozado a gente precisar de um pretexto, né? Pois é. Porque são as prioridades que a gente coloca na nossa vida, né? Foi cruel também, né? Essa coisa de ter que sobreviver num contexto... Sim. Mas estamos aqui. Estamos aqui, Então, estou dizendo que tem a ver com as prioridades que a gente se coloca. Exatamente, porque sim. A hora que pintou isso aqui, a gente deu um jeito de estar. E por que a gente não privilegia o nosso contato, o nosso afeto, eu gostar de você, você gostar de mim, e independer de ter um trabalho e a gente se encontrar? Pois é. A gente confia tanto nessa amizade que a gente acaba priorizando a sobrevivência, né? Você está sendo condescendente com a nossa bunda molice e eu não. Porque você está cobrando, você chegou cobrando, não, né? Não você, eu estou falando da gente. Sim. Porque você está justificando, não, realmente. Sim, mas apesar de tudo isso, agora estamos aqui. Porque pintou um trabalho e nos chamou. E a gente veio. Então, eu estou dizendo, a gente elege essas prioridades. E será que isso tudo que eu estou falando já tem a ver com o papo que nós vamos ter sobre educação? Porque eu acho que tem tudo a ver com isso, entendeu? Sim, totalmente. Por que a gente prioriza? O que nós estamos priorizando? Que faz com que eu quero te ver, você quer me ver, a gente não se vê. Sim. E temos 1000 questões para dizer por que não nos vemos. Só que essas questões não servem para impedir esse encontro que nós estamos tendo aqui agora, que é o encontro de trabalho. A gente precisou de um pretexto para ter utilidade, né? Talvez. A gente não estava à altura dessa inutilidade que é própria da amizade, do palhaço. Né? Por que isso não bastava para a gente se encontrar? Sim. Que serviu pelo menos para a gente aprender alguma coisa, né, Nando? Que a gente fique... Ou se questionar, pelo menos, né? Talvez a gente saia daqui continuando com os mesmos. Não sei, mas você já sai um pouco em crise, já é alguma coisa, né? Já veio belo começo, assim, de programa. Já estou me sentindo aqui Não, mas eu não estou dizendo de você, eu estou dizendo de nós, né? Do nosso jeito de estar na vida, né, cara? Eu acho que isso vale para quase todo mundo. A gente né? A gente tem priorizado isso, né? Eu acho que esse é um ponto
talvez o mais importante quando a gente pensa em educação é o que é aprender para se tornar útil, para que mundo? A utilidade é o grande valor, né? Tem que servir para alguma coisa, tem que ser produtivo, tem que trazer alguma coisa que traga resultado na ponta do lápis. Sim. Ou a gente pode suspender um pouco essa lógica, né? Claro. Não, você sabe que agora, na pandemia, eu em casa, né? Eu tenho lido bastante, tenho estudado, e eu falo, cara, mas... Claro, primeiro vem um sentimento de culpa, né? De, pô, tô aqui fazendo nada. Como assim fazendo nada? Eu tô vivendo. Tô vivendo, bicho. Eu tô aqui em casa. Tomei meu café da manhã, vou ler um pouco. Por que eu tenho que estar sempre produzindo, sempre... Posso ter um momento no qual eu tô no meu quintal ouvindo o sabiá. Nossa, que legal. Onde será que eu consigo ver o sabiá? Não tô fazendo nada. Eu tô fazendo sim, tô vendo o sabiá. Não é? Te traz uma sensação de culpa quando você está... No primeiro momento me traz a sensação de culpa, mas aí depois eu falo, cara, mas eu estou vivendo, né? Eu vivo, eu não sou um trabalhador, um produtor. Antes disso, eu sou um ser vivente. E por que a gente, né, não se permite isso, né? Você, voltando para um lugar como esse, assim, te traz uma sensação de angústia ou te traz boas memórias da tua... Me traz uma sensação longínqua, né? Que eu já tenho 53. Me traz uma sensação longínqua, mas boa, né? Eu adorava. Meu filho detesta a escola, eu adorava. Eu adorava. Ir para a escola, para mim, era muito legal. Mas é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que é um ambiente que me traz memórias legais, uma memória que eu tenho da minha escola é uma memória de estar recluso. Eu lembro, até no livro Um Palhaço na Boca do Vulcão, eu começo dizendo isso, que eu lembro que eu estava na minha sala de aula, no pré-primário, e eu ouvia os pedreiros construindo um prédio, e eu morria de inveja dos pedreiros, porque eles estavam livres, eu estava na classe, preso. Então eu tenho um pouco essa sensação dessa escola que eu tenho o maior afeto, que eu gosto muito, mas acoplado no prazer, vem a sensação de que eu era um bicho preso. E eu morria de inveja dos pedreiros. Eu tive exatamente a mesma sensação de olhar da sala, de ver do lado da escola tinha uma delegacia, em cima eu via as pessoas trabalhando no telhado. Ai, que delícia. E eu falava, meu, eles são livres, eles estão muito mais livres do que eu. Sim. Né? Eu tenho também, quando eu fiquei doente, fiquei em casa. Não pude ir para a escola. Cara, foi uma coisa tão reveladora, eu falei, a minha casa, quando eu estou na escola, ela continua existindo. Eu me senti flagrando o mundo fora da escola. Porque mas hoje, como eu estou doente, me permitiram não ir para a escola. E como é incrível o mundo fora da escola, no horário da escola, olha a minha casa. Foi um flagrante, uma vivência assim para mim tão reveladora, que eu estou lembrando agora, eu devia ter 7, 8 anos. Mas eu lembro de eu deitado no sofá, eu lembro da sala meio numa penumbra, assim, meu irmão estava na escola, a tua casa estava em silêncio. Falei, é assim o mundo. E o mundo continua fora da escola. Depois que minha mãe me deixa, eu salto do carro, o mundo não é aquilo, tem um outro mundo rolando aqui fora. E que gostoso esse aqui, sabe? Meio transgressor, assim, clandestino. Então, tem um pouco para mim dessa lembrança da escola como um lugar aprisionado. O êxito escolar era visto como passaporte para o futuro. Ou seja, existe ainda a ideia de que uma boa performance escolar levaria o aluno a um bom futuro. Nós assumimos absolutamente a responsabilidade pela vida escolar dos nossos filhos. Sempre pensando, né? Isto que ele está fazendo agora vai render frutos no futuro. O mais interessante disso, que é o futuro que a gente imaginava, era um futuro baseado totalmente no passado, ou seja, no máximo no presente. É o tempo que a gente conhece e que a gente conheceu. Mas jamais seria o tempo, né, que os nossos filhos alcançariam no futuro. Basta a gente dar uma breve olhada nas mudanças que ocorrem muito rapidamente
em 1 mês, em 1 ano, em 2 anos. Agora imaginem daqui 10 anos. Bom, eu tiro a máscara, assim, não sou negacionista, uso sempre a máscara, porque nós estamos a céu aberto, né? E aqui... Eu queria te perguntar, a gente fica com essa noção da escola, gente, é uma coisa histórica, do século XVIII, né? É uma instituição, no meu entender, formada para formar mão de obra para o trabalho, confinar, domesticar a galera, entende? E aí eu fico achando que todo esse formato, que é um formato a serviço de criar mão de obra treinada, devidamente domesticada, para ir trabalhar na produção, nas fábricas e tudo mais, Sim. Entende? Esse que é uma coisa assim que eu espero que nesse momento a escola possa se pôr em xeque, porque historicamente é isso mesmo, né? Aqui é um lugar que não visa nenhum tipo de libertação e emancipação. Aqui é um lugar que bota as pessoas para funcionar para o mundo, né? É como, assim, está preparando para que é como se a gente olhasse as crianças e pensassem que elas vão seres humanos, mercadoria, moeda, Sim. que tem que servir conforme um regime de produção, consumo e extermínio, né? Sim. E eu acho que uma coisa muito forte, assim, a gente poder conceber, assim, as disciplinas, ao invés de ser um pretexto para esse tipo de domesticação de corpo e alma, né? Poderia ser, né, cada disciplina uma espécie de lente. Desculpa, né? só fazer um... Olha o nome, disciplina, mas continua. Exatamente. Mas que poderiam ser lentes, né, para que a gente possa explorar a beleza e se encantar, restituir o encanto com a vida. Eu acho né? que teria que remodelar, repensar, reformar o para quê. Esse O que a gente quer? Por isso que é uma das razões que eu te chamei aqui, Nando, porque essa conversa, assim, né, pensando nesse papel do palhaço, né? Muita gente tem pensado hoje na filosofia ou uma força de resistência política, concebendo um personagem conceitual que é o idiota. No sentido, assim, que o idiota é aquele que ele não está acoplado ao mundo, ele não está identificado ao mundo, ele consegue se instaurar uma distância, né, para poder enxergar aquilo que, em geral, as pessoas não enxergam, ele diz coisa que ninguém diz, ele não opera pela inteligência, que costuma ser uma espécie de relação de coisas existentes, mas ele ativa uma intuição que faz com que coisas aconteçam e que ainda não existem no mundo. Então, ele faz ser aquilo que ainda não é, porque ele ativa uma espécie de mundo invisível que torna visível, né? Esse papel do idiota, que eu vejo muito do palhaço, né? Então, assim, eu queria que você pensasse, será que não cabe a uma formação como a nossa, a gente, ao invés de orientar para que sejam pessoas úteis para esse mundo, que funcionam para esse mundo, preparar a gente para que ponham em xeque o funcionamento do mundo, como um bom palhaço faz, um bom idiota. Você consegue imaginar uma formação a serviço dessa da criação de um ser aí que não está orientado para ser um homem de desempenho, uma mulher de alto desempenho, mas que talvez possa encontrar uma outra... Então, eu não sei como... Eu não tenho uma proposta prática. Aliás, a proposta prática não é o meu forte. Isso é ruim, tinha que ser, né? Mas não é. Para mim, assim, o distintivo essencial do palhaço é justamente o não ser efetivo, né? Ele não ser efetivo, ele não saber... O paradoxal é que o sucesso dele está no fracasso, né? A hora que ele tropeça e cai é o ponto alto dele, né? Então, esse descompromisso com a efetividade é o oposto do que a gente estava falando ali, né? Temos que estar trabalhando, temos que ser produtivos, temos que ser efetivos, né? Temos que ser bacanas, temos que ser inteligentes, temos que ter boas respostas. E o palhaço é o oposto, ele não é bacana, ele é desengonçado, ele tropeça, ele não tem boa resposta, a resposta dele é errada. Então, eu acho que o paradigma do palhaço é legal nesse sentido
contestatório disso tudo que nós estamos conversando, porque eu acho que essencialmente ele é contestação disso porque ele é a própria não efetividade, né? O sucesso dele é não ser efetivo, não saber fazer, e a partir desse lugar do não efetivo, é um ser que vive nesse lugar, mas não é um ser frustrado, né? Ai, meu Deus, eu sou um fracassado. Não, tá alegre, tá na boa, tá feliz, vamos, né? Vamos se divertir e tudo mais. Então, eu acho que a doença da nossa civilização é isso, né, cara? As pessoas ficam neurotizadas com essa coisa, ai, de quantos likes será que teve? E de comparar com o sucesso que o outro, que você não teve, e o outro tem mais do que eu. É o tempo inteiro escravizado por esse paradigma da efetividade, né? E o palhaço é liberto disso, mais do que liberto, ele vive exatamente do oposto disso, né? Então, eu acho que seria um excelente paradigma, mas eu não sei como colocar conseguir em prática. injetar na grade curricular uma Então, disciplina chamada idiotismo. Disciplina e grade. Que horror, grade curricular. E está tudo dito, as coisas estão ali, né, bicho? Estão na cara da gente. Parece que, né? Alô, sim, olha do que nós estamos falando de grade curricular, de disciplinas. Por que a gente não tem esse estranhamento? De novo, o palhaço tem esse olhar de estranhamento, né? Esse que é o ponto, né? A gente pega uma criança que está nessa cintilância tão viva e brotante e a gente passa por um processo de uniformização, né? Você tem que falar desse jeito, você tem que escrever desse jeito, você tem que lidar com a autoridade assim, com o tempo, com o espaço, você tem que obedecer a regras e tal. E aí, assim, a criança, para se desvencilhar de toda essa tralha, né, que incide no corpo, no psiquismo, demora bastante. A gente talvez já pudesse pensar numa pedagogia do palhaço, da diferença, da singularidade, da inadequação, da legitimação disso que em você não cabe no mundo e ver isso não como fraqueza, ver isso como potência. Uma coisa que eu vejo muito quando se fala nessa coisa da integração, né, das diferenças. Assim. Aqui é uma escola inclusiva, é uma escola que integra. Eu acho isso um pouco, assim, também é um desses desvios que não, é uma pequena violência. Ao invés da gente aspirar a olhar sob perspectivas da diferença, a gente buscar esse fora. O que a gente faz é pegar quem está fora e trazer para dentro. E de um modo extremamente autoritário, porque incluir é assim, eu vou pegar você e vou pôr para dentro. Você não tem nenhuma atividade, você é passivo, eu vou incluir você aqui. É piedoso, né? Esse tema inclusão eu detesto. Quer me incluir aonde? Por que falou que eu estou excluído? É a gente que tem que se desincluir disso aqui, né? Experimentar o bafejo que vem de de outro terreno que não está possível de ser reconhecido, não é possível ser representado, é o contato com uma... Porque incluir, eu acho que está embutido no conceito de incluir, você botar tudo num grupinho, né? Tipo, o que está de fora, vem aqui para dentro, vamos fazer o nosso grupinho aqui. Sim. E aí, eu lembro, eu sempre me interessei por isso, por da onde a gente veio, essa coisa toda, né? E aí você começa a estudar, eu acho que a gente tinha que estudar mais história natural, porque você começa a ver, assim, que a humanidade só existe por causa da diferença, né? Só o processo de diferenciação que deu vantagem adaptativa para o ser humano, né? A Terra não é redonda, não é plana, ela é redonda e não veio de Deus, é um processo evolutivo do Darwin, explica até um momento, é uma melhor explicação, né? Darwin, Wallace, eu acho. E o processo de seleção natural, o ser humano passou pela diferenciação. O que mais de valioso, o que mais tinha que ser enaltecido e valorizado é a diferenciação. Então, não vem me incluir, vamos valorizar e reconhecer toda essa diversidade. A gente só está aqui por causa da diversidade. Não fosse a diversidade, como espécie, não estaríamos aqui. Né? Eu acho que... independente da situação que a gente esteja, né, você lidar como se estivesse na antessala do fim do mundo e esperar o fim do mundo é criminoso com você e com quem está à sua volta, né? A beleza
que eu acho assim, como uma força do melhorismo, para a gente se agenciar com ideias que tornam a nossa vida um pouco mais interessante, né? É uma ideia de uma moça chamada Isabelle Stanger. É uma filósofa, ela foi aluna até do Deleuze, mas ela usa um termo chamado cosmopolítica. Uma cosmopolítica. Quando você falou que a vida é diferença e que é assim que a natureza se tece, que a realidade se dá, o que ela diz é justamente isso, essa possibilidade da gente se relacionar com tudo que existe como se as coisas tivessem alma, tivessem direito a existir, tivesse a tua legitimidade ontológica de ter a sua dignidade, não só seres humanos. Então, eu acho que o palhaço, ele promove muito isso, a chance de se desvencilhar do julgamento, do juízo, dos pressupostos que estão em nós para olhar o mundo e, numa espécie de nudez, ele poder enxergar o outro, né? E enxergar o outro é enxergar a alma do outro, né? E tudo, num certo sentido, a gente pode pensar como tudo tem alma. Um animal, uma floresta, um rio, né? E eu acho que essa cosmopolítica tem a ver com isso, com a gente poder começar a lutar por dar direito desses seres não humanos a existirem, né? Então, ao invés da gente pensar numa política que é feita pelo homem, pelo ser humano e para o ser humano, a gente poder se relacionar, e nesse sentido eu acho que um grande aprendizado, uma grande formação seria despertar um pouco mais essa nossa simetria com tudo que existe, e não a gente como um ser destacado de tudo, né? Eu concordo, aqui o palhaço perde a piada, né? Eu concordo em gênero e em número igual, e mais do que isso, assim, eu já vou dar uma proposta, que eu acho que um tema que tinha que ter nesse processo é aceitação. Aceitação pode ser uma palavra que pareça alguma coisa como comodismo, como uma coisa até meio conservadora, mas não é. Aceitação, vou falar da história do professor de judô, que está lá o galho de árvore, cai a neve no galho de árvore, o galho que é flexível abaixa e a neve cai no chão e ele volta. O galho que é fixo quebra o galho. Então, estou falando de aceitação como isso, entendeu? Então, tudo isso que você falou dessa filósofa, que eu não conheço mais, me veio a palavra aceitação. Essa coisa de se reconhecer como parte, de reconhecer a possibilidade da existência de todo o outro, tem a ver com a palavra aceitação, eu acho. E desculpa, e aceitação também tem a ver com otimismo e pessimismo, não é nenhuma coisa nem outra. É o famoso bom também. Bom também. Eu acho que se fosse para reduzir numa frase aquilo que eu gostaria que os alunos que saíssem dessa formação comigo aprendessem, é exatamente isso, Nando. O que você está chamando de aceitação, eu diria assim, como um estoico, ser digno daquilo que te acontece, né? Eu acho que essa, sim, talvez seja a grande coisa, no sentido não de se desejar que aconteça, mas encontrar um ponto de desejar o que acontece. Então, se a neve está pesando, isso tem alguma necessidade, tem um sentido daquilo. Eu não posso lutar contra essa força da natureza, que é muito maior do que eu, né? Então, acho que... E você encarna um pouco isso, né? Um pouco não, muito isso, né? Esse grande sim, a vida tem a ver com isso. Então, mas só voltando ao recorte de classe, se a gente pensar no capial, tudo isso que nós estamos falando, é o que eu acabei de falar, eu quero falar de novo, porque eu acho que é importante esse recorte fora da classe, que é o bom também, do capial. Bom também. É isso que você está falando, exatamente. Né? Isso aí. Pô, Emílio, cara, prazer enorme imenso, prazer poder te reencontrar. Eu adoraria continuar a conversa, né? Bom demais. Obrigado. E você é uma inspiração mesmo, cara. Obrigado eu, pô. Conversar com você é sempre um prazer. Então vamos partir, Nando. Vamos. Não há receita de uma boa educação nem escolar e nem familiar. Nós ainda temos essa ideia, né, de que as escolas precisam ser todas iguais. Não precisam, aliás, nem devem. Uma escola situada em determinada comunidade pode ser radicalmente diferente
de uma escola totalmente distante daquela comunidade. E isso não significa que um dos alunos de uma dessas escolas sairá prejudicado, porque o que se aprende na escola não é apenas conteúdos, quantidade de conteúdos, mas é principalmente metodologia, como trabalhar com os conteúdos do conhecimento sistematizado. Então, a gente precisa reconhecer, né? A diversidade do mundo tem de estar presente no mundo escolar. Precisamos ter diversidade de escolas. Não precisam e nem devem ser todas iguais.